Olá, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas práticas para insistir no seu autocuidado e como isso pode fazer toda a diferença na sua rotina, no seu dia a dia, especialmente no combate à ansiedade. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de traumas infantis e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Bem, há alguns vídeos atrás, como hoje é o dia de tema recorrente de consultório, e são os meus seguidores lá no meu perfil no Instagram, @Thaís_Tosati, que escolhem o tema, eu não sei se esse vídeo vai ser na sequência do que eu trouxe, que é coisas que estão causando ansiedade, certo? Então, nesse vídeo eu falei sobre 6 coisas que estão causando ansiedade e não falei sobre possibilidades de como resolver isso, digamos assim, como lidar com isso, apesar de ter indicado vários vídeos que eu já fiz aqui no canal e vídeos de outras pessoas sobre como lidar com as coisas que eu trouxe que pode estar te causando ansiedade. E aí, hoje eu vou juntar 2 coisas, que é falar desse tema recorrente de consultório, que é autocuidado, quando se fala de sobreviventes de famílias disfuncionais, tóxicas, traumas infantis, relações tóxicas, seja lá qual for o nome, um passado disfuncional, em geral, o que acontece com essas pessoas? Elas têm muita dificuldade de se cuidar e de priorizar coisas assim muito básicas, desde alimentação, higiene, atividade física, atividade do dia a dia, do trabalho. Enfim, os sobreviventes, em geral, eles entram em contato com muita dificuldade sobre disciplina, motivação, rotina, que basicamente está aí o autocuidado juntinho. E uma das coisas que os sobreviventes não fazem ideia sobre o autocuidado é que autocuidado é insistência. Isso não foi criação minha. Eu estava escutando o podcast da Natália Souza, para dar nome às coisas, e ela tem um episódio que ela fala exatamente sobre isso. Autocuidado é insistência. E eu achei perfeito para trazer para cá, porque quando se fala de sobreviventes de famílias disfuncionais, a gente tem 2 coisas que eu vou destacar aqui. Primeiro, que é esse estado constante de luta e fuga, né? Como o córtex, ou ele está desligado, ou ele é pouco usado, ele é atrofiado, digamos assim, e esse cérebro primitivo, límbico, é o que é super musculoso, essa pessoa está em constante sensação na vida de hipervigilância, de superalerta, ou em constante dissociação, uma pessoa como se estivesse apática para a vida. Então, é um lugar de luta e fuga. Hipervigilância, luta e fuga, esse lugar de que eu estou para dentro, eu estou apático, né, anestesiado. E aí, estando nessa situação de luta e fuga, né, que é chamado de sobrevivente, nesse lugar onde o cérebro límbico está atuando, isso inviabiliza continuidade. Porque se eu estou lutando e fugindo, eu não fico onde eu estou, que é onde aqui, nessa casa chamada corpo. Eu não construo coisas. Eu não começo, continuo e termino. Porque quem está lutando para sobreviver não sabe nem se vai estar vivo daqui a alguns segundos, seja literalmente, seja metaforicamente, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Agora, para a pessoa ter chegado nesse estado de luta ou fuga, ou mesmo fingir-se de morto, tem uma outra coisa que talvez tenha vindo anterior ou concomitantemente, que é crescer em um lar com adultos onde essa pessoa não viu, não conheceu, não sentiu
cuidada, não viu pessoas serem cuidadas, se cuidando, não tinha uma rotina mínima. Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho clientes que me dizem assim: quando criança, o meu sonho era a gente sentar na mesa juntos para fazer as refeições. Era ter hora para fazer as refeições. Porque no meu coleguinha, minha coleguinha, tinha a hora de fazer isso. E lá em casa era largado. E eu também tenho o extremo oposto, que é, eu venho de uma família onde o momento das refeições era tão marcado a ponto do lugar na mesa era sempre daquela mesma pessoa, o garfo, a faca, a colher, o copo, o prato, uma coisa rígida. E a pessoa, quando ela pensa em alimentação, ela volta nesse lugar de gatilho, que a alimentação é um lugar de rigidez, é um lugar de sofrimento. Mas todas elas falam da mesma coisa. Seja a experiência dessa família que não tinha a rotina de sentar à mesa e comerem juntos e ter hora das alimentações, seja dessa família onde tinha esse histórico de rigidez, de tudo muito estreito, muito duro. Nenhuma dessas duas pessoas conheceram uma rotina funcional, um lugar tranquilo, calmo. Eu nem vou dizer prazeroso, mas calmo, esse lugar de construção. Se a pessoa não viveu isso, seja com alimentação, seja com higiene, seja com qualquer coisa que fale sobre aprendizado de autocuidado, não é de se espantar que na vida adulta ela não consegue fazer isso. Ou ela consegue fazer de vez em quando, ou ela só consegue fazer se tiver uma outra pessoa envolvida, se ela estiver casada, namorando, sei lá, ou tem um filho. Mas, em geral, não tem a consistência, a rotina não é construída, porque essa pessoa não aprendeu e, muito rapidamente, se teve algum contato com alguma rotina, era uma rotina estressante. Era um lugar onde ela ficava luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. Certo? Bem, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque, possivelmente, se você tem dificuldade de se autocuidar, de se priorizar, a sua dificuldade, para além de ser uma dificuldade de não aprendeu, não recebeu isso, portanto, não sabe dar a si mesmo, ainda vem de um histórico de sobrevivência, onde não tem o dia de amanhã. Então, eu estou começando uma coisa aqui que eu nem sei se vou terminar, porque nem sei se vou continuar viva ou viva, seja literal ou metaforicamente. E aí, claro, na vida adulta, uma pessoa com um histórico assim, ela tem muita dificuldade de fazer as coisas, de ter rotina, de ter disciplina, de ter motivação. E, em geral, o que vai acontecer? Desistir. Ah, eu tentei fazer isso aqui, não deu certo, não é para mim. Sabe aquela história de pessoas que falam que não são criativas? Ah, comecei a desenhar, ficou feio, joguei fora, não sou criativa. Ah, comecei a aprender um instrumento, nossa, não consegui. E esse não conseguir, em geral, é 1 mês, 2 meses, para algumas pessoas até 1 semana, para algumas até no primeiro dia. Não sou boa nisso aqui, não. Por uma série de motivos, essa pessoa entendeu pela vida, pelo jeito que ela cresceu, enfim, e o ambiente que ela está, que fazer coisas e dar certo é rápido, né? Sobrevivente. Eu não sei se vou ficar vivo, então tem que ser rápido. E aí eu desisto. E por que autocuidado, a insistência é tão importante, essa palavra no autocuidado? Porque existe um jeito de sobreviventes construir rotina de autocuidado. E eu diria que a palavra que melhor resume isso é a insistência. Você vai ter que insistir. Mas tem alguns jeitos para fazer isso que eu tenho experimentado comigo mesma e com meus clientes, pode ser que isso te ajude também. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 6 itens que podem estar te causando ansiedade e trouxe aqui o mínimo possível que você pode começar a fazer e testar. Então, primeira dica é começar com o qual é o mínimo possível que eu posso fazer agora
hoje, essa semana, experimentar para construir a rotina que eu desejo, que eu quero, que eu acredito que vai ser autocuidado para mim e que vai diminuir, por exemplo, a minha ansiedade. Então, o primeiro elemento é o sono. Lembra que eu falei no vídeo que um sono ruim, eu vou deixar ele aqui também na tela, se você não assistiu, que o sono ruim, ele existe uma grande correlação entre ansiedade e sono de má qualidade, tá? Então, tem várias coisas que precisam ser feitas, mas vamos pensar no mínimo possível. A gente precisa, para ter um sono de qualidade, ter uma rotina de dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, todos os dias, 7 dias da semana. Mas qual que é o mínimo possível que eu posso começar a fazer hoje, essa semana? Pode ser que eu estabeleça 3 dias na semana para acordar no mesmo horário ou para ir dormir. E aí, como é que eu faço isso? Eu coloco lembrete no celular, na agenda, ponho um recado na parede, não sei. Mas eu vou estabelecer essa meta para mim. Então, segunda, quarta e sexta, eu vou dormir. Se eu estou indo dormir às 10, eu vou dormir às 9. Ou se cada dia eu vou um horário. Então, essa semana, segunda, quarta e sexta, eu vou dormir às 9 da noite. Pode ser que isso funcione para você. Ou, para você seja mais fácil estabelecer a hora de acordar. A mesma coisa. E aí, o relógio despertou, seja para dormir, seja para acordar, eu vou fazer o que eu me comprometi. Esse é o exercício. Ah, mas eu não estou com vontade. Vai sem vontade. Não vai ter vontade mesmo no início. Isso é construção, você está começando, né? Outra coisa possível que você pode escolher fazer. E aí eu trouxe 3 coisas aqui, pode ser que você escolha uma delas para essa semana e está tudo bem, porque o nome é escolha o mínimo possível que você pode colocar em prática e você vai insistir nisso, porque autocuidado é insistência. Então, outra coisa que precisa acontecer para a gente dormir bem, 1 hora antes de dormir, sem telas brilhantes. Então, eu escolho também um dia na semana, 2, 3, 4, não sei. Qual que é o mínimo possível que você escolhe? 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, eu vou dormir às 9 da noite e às 8 horas da noite eu vou colocar um relógio que acabou, eu não vou ter mais contato com o celular. Certo? Beleza. Outra coisa que você pode fazer, que é muito importante para ter um sono de qualidade, é, ao acordar, ter contato com a luz do dia, os 30 primeiros minutos. Isso é muito importante, porque a nossa informação no cérebro sobre é dia, está na hora de acordar, passa pelos olhos que vai chegar a informação no lugar que precisa chegar. Ah, é dia, então deixa eu liberar substâncias que vão me fazer sentir alerta, acordada, que vai me fazer ter motivação para ter movimento e aí o dia começar. Então, eu vou escolher 2, 3 dias na semana, 1 dia na semana para ter contato com a luz do dia nos primeiros 30 minutos do meu dia. Certo? Então, escolhe aí para você qual que é o mínimo possível entre uma dessas 3 dicas que eu dei sobre sono ruim, se esse for o seu caso. Se você não, o seu problema não é com sono, mas o seu problema é você estar escutando ou assistindo, escutando áudios, assistindo vídeo na velocidade 1,5, 2x, e ou assistindo séries em autoplay, então não tem pausa. O que você pode fazer? Você pode escolher também, 1 vez na semana, 2, 3, 4, qual que é o mínimo possível. Esse dia na semana você não vai escutar nem assistir nada na velocidade que não seja velocidade normal. Você vai aguentar isso, certo? Vai resistir ao desejo de aumentar a velocidade, ainda que você fique impaciente. Você vai bancar 1 dia na semana, 2, 3, não escutando ou assistindo em velocidade 1,5, 2, enfim, que não seja a velocidade normal. Se for o caso de séries,
você pode, por exemplo, programar o seu relógio, ver qual que é o tempo de cada episódio, ou o episódio que você vai assistir. É 1 hora? Coloca o relógio para despertar 1 hora depois que o episódio começou. E quando ele despertar, o episódio acabou, você coloca 5 minutos no relógio para você fazer outra coisa. Lavar louça, escovar o dente, tomar banho, olhar para longe. Não sei, você vai fazer outra coisa. Não é pegar o celular, tá? Não é ficar zapeando vídeos e reels, é fora da tecnologia. Sai, vai para alguma coisa analógica. 5 minutos. Depois de 5 minutos, você volta e assiste ao próximo episódio. Estabelece isso 1 vez na semana. Se você assiste série o dia inteiro, sei lá, 1 vez no dia, fazer esse exercício, certo? Outra coisa sobre áudio em velocidade 2x, especialmente, eu acho que o WhatsApp é o único, né, que pode fazer isso, é começar a pedir para as pessoas a enviar texto. Sei lá, fala que você está com problema no microfone do celular, fala que você está num lugar que você não consegue ouvir áudio, e um dia na semana, todo mundo que envia áudio, eu já ponho no status lá do WhatsApp, não escuto áudios, não enviar áudio, sei lá. E um dia na semana você vai só ler mensagens e texto e também não vai enviar áudio para as outras pessoas. Seja coerente, certo? Bem, se o seu problema não é nem sono ruim, nem velocidades avançadas de áudio, vídeo e autoplay de série, talvez a sua questão seja em usar a agenda, né? Esse também é um dos motivos que podem causar ansiedade. Então, o que você pode começar a fazer hoje? Qual que é o mínimo possível que dá para fazer hoje, essa semana? Usar agenda de papel. Ainda que você compre uma desatualizada, mesmo que você tenha uma velha, sei lá. Começa a usar um lugar de papel onde você vai começar a organizar ali tarefas. Coloca 3 atividades do seu dia. Pode ser o que for, pode ser a coisa mais simples do mundo. Vou ler 5 páginas daquele livro. Vou reservar de hora tal até hora tal para estudar, para trabalhar, não sei. Veja aí o que é possível. Pode ser que para você funcione melhor um quadro na parede ou recados na parede. Pode ser que você seja super visual e analógico e queira colocar tipo post-it, né? Põe os papeizinhos com horário, a tarefa e no final do dia você vai lá riscar. Fiz as atividades, estabeleci 3. Ou pode ser que você queira experimentar a agenda digital. Vai conhecer as agendas que existem, né? A mais simples, que eu conheço e uso, é o calendário do Google. E você tem a possibilidade de colocar tarefas. Quando você coloca tarefas, no final do dia você pode marcar como concluído, tem essa opção. Então, pode ser que você queira experimentar. Estabelece 1 dia na semana, 2, 3, não sei. Qual que é o mínimo possível para você experimentar o uso de agenda? Seja agenda de papel, seja um quadro na parede, seja agenda digital. Comece. Pode ser que nenhum dos outros problemas é o seu problema que está causando ansiedade, mas pode ser que a sua questão seja que você é um bom ou uma boa ouvinte de problemas alheios. E aí, qual que é o mínimo possível para você parar com essa história? Experimentar parar e poder saber como é que você vai se sentir. Então, você pode estabelecer tempo de ligação ou conversa. Então, a pessoa te ligou, você já diz, que legal, vamos conversar, mas eu tenho 5 minutos. Mas o que você vai fazer? Eu tenho 5 minutos, eu vou ter um compromisso depois. Não tem que explicar, certo? Se você não dá conta de fazer isso, então, enfim, vai para o próximo item. Mas se você quiser experimentar, faça isso. Comece a estabelecer tempo. Legal, a gente pode conversar por 5 minutos. Vou ouvir aqui os seus áudios, ou vou ler o seu texto, mas eu vou ficar aqui na conversa no WhatsApp ou outro lugar aqui com você até o horário tal, porque eu tenho um compromisso. Enfim, aí é com você. Ainda que o compromisso seja com você mesmo, porque compromisso com você é compromisso, tá?
Você também pode dizer, caso você encontre pessoalmente, que também dá para falar sobre tempo. Encontrei pessoalmente, legal, eu vou poder ficar aqui com você até o horário tal. Tenho um compromisso depois. Mas encontrou de surpresa, tal, a pessoa começou a falar, você já pode dizer, olha, hoje eu não estou bem para te ouvir. Será que a gente pode combinar um outro momento? E a outra coisa é colocar um recado no WhatsApp. Se você é um ouvinte de problemas alheios através de mensagens no WhatsApp, colocar lá no status um recado, ou mesmo mensagens automáticas que você consegue colocar no WhatsApp, é dizer, eu estou estudando, estou fazendo um curso, sei lá, estou com um compromisso e vou responder só daqui 24 horas, 2 dias. Ou você vai responder para a pessoa, olha, vi que você me mandou mensagem aqui, mas eu só vou responder daqui 2 dias. Estabelece um dia na semana para não escutar problemas alheios. Tipo um detox, assim, sabe? Aquele dia que você, sei lá, só toma suco verde, só toma água, não sei o que as pessoas estão fazendo. Não usa o celular, um dia na semana. Experimenta fazer isso. Veja se tem alguma dessas opções que você topa bancar, colocar em prática, mesmo que seja uma vez na semana, só para começar. Se o seu problema com ansiedade tem a ver com o seu consumo de álcool, eu trouxe 3 possibilidades aqui, que talvez seja o mínimo possível para você. E se não for, coloca aqui nos comentários qual que é o mínimo possível para você quando você pensa em diminuir ou parar de consumir álcool porque está te causando ansiedade, entre outros problemas. Uma boa alternativa pode ser não comprar mais bebida e deixar em casa. E aí você pode fazer isso, super radical, já não comprar mesmo, ou estabelecer. Eu só vou comprar uma vez na semana, ou a cada 15 dias, enfim, estabeleça aí a sua meta mínima possível de não ter bebida em casa, se essa é a sua questão. Outra coisa que você pode fazer, que é fácil e acessível, é assistir o documentário Bill W., que é o cofundador de Alcoólicos Anônimos. Mas eu não sou alcoólatra. Não precisa ser, fica tranquilo, fica tranquila. Assiste ao documentário, vê como é que nasceu essa Irmandade de 12 Passos, ouça a história das pessoas, é um documentário antigo, porém muito atual, sobre o que pessoas que conseguiram ficar sóbria, como isso mudou a vida delas. E aí pode ser que você não sinta vontade, e aí eu recomendo que você procure alguns conteúdos do Eslen Delanogari. Ele fala bastante sobre o processo dele de ter diminuído a bebida, de ter parado de beber. Tem podcast com um episódio sobre bebida. Pode ser que isso te interesse mais, tá? E a terceira opção é conversar com pessoas que conseguiram parar de beber ou mesmo pesquisar na internet. Já tem muita gente no YouTube falando do próprio processo de sobriedade. Parei de beber e o que aconteceu comigo, diminuir, o que senti. Dá uma pesquisada e ver se tem alguma dica ali que você possa colocar em prática. Talvez isso te inspira, saber que tem mais pessoas fazendo isso e até muito mais do que você imagina. Pode ser que isso te dá um ânimo para você colocar uma coisa em prática, o mínimo possível para você diminuir ou parar de consumir bebida alcoólica. Se o item que você está sentindo ansiedade, você está desconfiado ou já confirmou que é você estar em perimenopausa, que é o período que antecede a menopausa, que pode acontecer com as mulheres por volta de 30, 35 anos, numa janela entre 35 e 45 anos, sendo que pode acontecer antes, especialmente em sobreviventes de famílias disfuncionais, a perimenopausa, ela pode anteceder até 9 anos, tá? Então, pensa que a janela marco aí de possível perimenopausa já começa aos 35 anos. Se você desconfia disso, comece a pesquisar profissionais. Eu vou deixar 3 links aqui no no vídeo, de sites, são internacionais, mas tem profissionais brasileiros onde atendem como telemedicina. Pesquisa. Dá uma pesquisada, vê, de repente tem alguém
perto de você, ainda que seja telemedicina. Dá uma pesquisada, só pesquisa, só abre para ver. Esse é o mínimo possível. Pode ser que o seu mínimo possível seja, para além de pesquisar, mandar mensagem para saber preço, disponibilidade, tirar algumas dúvidas. Só esse movimento. E pode ser que o mínimo possível que você consegue fazer é comprar o livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire Haver, que eu faço vídeo toda sexta-feira às 18 horas, eu disponibilizo capítulos do livro. Pode ser que comprar esse livro, seja no e-book, seja o livro físico, e começar a estudar sobre isso e poder se preparar para se cuidar, porque você já entendeu que está em perimenopausa. Beleza? Então, essas foram as dicas que eu trouxe sobre como que você pode escolher uma delas, ou de repente, ouvindo, te veio uma outra ideia, e ótimo, coloca aqui nos comentários, pode inspirar outras pessoas. E depois de colocar esse mínimo possível em prática na primeira semana, quando completar uma semana, você vai dar uma olhadinha e vai falar, e aí, o que deu certo? Ah, isso aqui deu certo, esse deu certo. O que deu certo, você repete e amplia. Então, se você escolheu uma vez na semana, agora isso que deu certo, você vai fazer 2. O que não deu certo? E por que não deu certo? Eu ajusto. Ah, não deu certo usar agenda de papel. Vou experimentar um quadro na parede. Vou experimentar um calendário, uma agenda digital. Maravilha. Faça ajustes, certo? Ah, não deu certo usar a agenda de papel porque eu não coloquei na bolsa. Então, agora eu vou experimentar colocar na bolsa porque ficou em casa e eu fui trabalhar, enfim, alguma coisa assim. Mas a ideia é você ver o que não deu certo e, ao invés de desistir, não deu certo, isso não é para mim, você ajusta, certo? E você cria uma lista ali de nova rotina para a semana que vem, com essas coisas que você fez, deu certo, e que você vai dar um passinho a mais, e o ajuste do que não deu certo. Pode ser que você faça isso o ano de 2025 inteiro, não é mais inteiro, porque a gente já está em maio, não tem problema. Simplesmente insista no seu autocuidado. Se você quer parar de sentir ansiedade, já entendeu que as possíveis causas da sua ansiedade estão relacionadas com esses 6 itens que eu trouxe no vídeo passado e repeti aqui hoje, só que agora com propostas de ações práticas para construir uma rotina onde você vai mudar isso na sua vida, insista. Construa esse processo na sua vida. E uma coisa muito legal é que, para além da insistência, cada vez que vai dando certo, ou que você descobre uma nova coisa que pode te ajudar nessa nova rotina, é uma coisa que eu gosto de chamar de prova material. Você tem prova material. Olha, consegui isso. Agora eu tenho uma nova rotina de sono. Ela funcionou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eu combinei comigo, cumpri e deu certo. Eu estou me sentindo melhor. Ou ainda que eu não esteja me sentindo melhor, menos ansiosa, mas eu consegui fazer. E isso é muito importante na construção de rotina, de processo, especialmente para sobreviventes de famílias disfuncionais, relações tóxicas. Tá bem? Espero que essas dicas te dê vontade de experimentar, que isso de fato te ajude. Compartilha aqui nos comentários, volta aqui daqui uma semana, daqui 2 e conta. E aí, o que você colocou em prática? Como é que foi fazer o ajuste? Isso pode também inspirar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando a gente se compromete com uma rotina com outra pessoa, em geral a tendência é dar certo. E aí eu vou trazer uma questão pessoal. Quando eu vivi um luto muito grande na minha vida
em 2023, com a morte da minha mãe, eu comecei a ter uma rotina onde eu mandava para uma amiga qual era o meu plano mínimo assim, de alimentação, atividade física e sono, que eram as coisas mínimas que eu conseguia fazer. E aí eu mandava para ela todos os dias, num determinado horário do dia, e ela quis fazer o mesmo comigo, apesar dela não estar vivendo nenhum processo de luto, mas ela falou, poxa, eu estou precisando organizar a minha rotina de autocuidado, e todos os dias a gente mandava isso, e adivinha, isso está acontecendo até hoje. A gente está em maio de 2025, e todos os dias, às 19 horas, uma manda para a outra. E aí, como foi o seu dia? E, claro, essa rotina nossa, ela é viva, né? Ela vem se alterando, e a gente está com outro plano, assim, para a semana, para o mês, para o dia. Mas, enfim, e é incrível, porque às vezes eu não fiz alguma coisa ali da minha lista, e eu falo, nossa, preciso enviar às 19 horas para minha amiga, e eu vou fazer. Né? Eu faço meditação na hora do almoço, mas deu 18 horas, eu não fiz a meditação, eu faço ali naquele horário, e aí me dá aquela sensação boa de, poxa, consegui fazer, eu estava comprometida comigo e mantive o meu compromisso comigo. Então, pode ser que colocar aqui nos comentários vai ser esse lugar de se comprometer com você e ter uma ajuda para conseguir insistir no seu autocuidado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.